Pronto. Deus busca imperfeitos disponíveis. É o tema do nosso dia de hoje. Ó, 15 dias, gente. 15 de janeiro. Já passou 15 dias do mês de janeiro, hein? Deus busca imperfeitos disponíveis. Porém, Cícera fugiu a pé para a tenda de Jael, mulher de Hebe, o queneu. Então Jael, mulher de Hebe, tomou uma estaca da tenda, lançou mão de um martelo e entrou mansinho. E lhe cravou a estaca na têmpora. Juízes 4, 17 e 22. Eita! Deus é especialista em chamar pessoas improváveis durante toda a jornada bíblica. Ele nos mostra isso justamente para demonstrar o seu poder e soberania. Não só chama, mas os impulsiona e os capacita. Já é uma dessas improváveis, foi uma mulher comum, dona de casa, que vivia em uma tenda. Ela não tinha espada, nem armadura, nem título. Enquanto os grandes guerreiros de Israel travavam batalhas, ela tinha algo que muitos perderam: astúcia e coragem. Uau! Quando o inimigo entrou em sua tenda, Jael não fugiu. Ela entendeu que aquele era o momento que Deus havia preparado. Sem força militar, mas com sabedoria divina. Ela transformou uma estaca simples em um instrumento de vitória e matou Císera com um golpe mortal. Deus escreveu o nome dela na história. Quantas vezes você se sente pequeno demais para que Deus está pedindo? Sem recurso, sem influência, sem visibilidade. Mas Deus não precisa de gente perfeita. Ele precisa de gente disponível. Porque quando o coração está pronto, ele usa o que você tem nas mãos para fazer o que ninguém esperava. Talvez hoje você olhe para si mesmo e pense: eu não tenho o que preciso. Mas o céu responde: você tem exatamente o que eu preciso. Deus continua usando pessoas improváveis para vencer batalhas invisíveis, curar corações quebrados, restaurar famílias e mudar destinos. Como a Jael, ele usa mães, esposas, líderes, intercessoras, mulheres que, mesmo em silêncio, fazem o inferno estremecer. Senhor, eu me coloco em tuas mãos. Usa-me, mesmo que o mundo não me veja capaz, porque quando tu me escolhes, o improvável se torna impossível. Uau, até me arrepiei. Uau, que lindo, que lindo, né? Uau, como que ela chama? Jael. Deixa eu grifar aqui o nome dela, que é minha caneta. Jael. Que história linda, né? Olha só, ela achou que né, muitas vezes a gente acha: quem sou eu? Não sou ninguém, né? Deus ele não procura perfeição, ele não procura pessoas prontas, pessoas perfeitas, ele procura pessoas disponíveis. Jael não tinha posição, Jael não tinha armas, é o que eu estou falando aqui, né? Não tinha armas, não tinha destaque, mas ela tinha um coração atento ao tempo de Deus. Eu sou o que tinha nas mãos. Ela usou aquilo que ela tinha nas mãos. Ela usa tudo que ela tem. Ela olha ao redor dela, o que eu tenho? Ela usa aquilo que ela tem nas mãos. Mas ela se coloca, me lembrou muito Davi, né? Quando Davi vai ao encontro de Golias. O que ele tem? 3 pedrinhas. Tinha algumas pedrinhas. Então, usa o que você tem à sua disposição, o que você tem na mão. Isso é suficiente, porque não é a ferramenta que ela tem na mão. Tem uma pedrinha aqui, não é a ferramenta que ela tem na mão. É a disponibilidade que ela tem no coração, é a fé que ela tem no coração. E isso é suficiente para que o Senhor Deus realizasse algo extraordinário. A mensagem central ela é clara. Deus age através de pessoas comuns que dizem sim. Quando nós nos sentimos pequenos, incapazes, invisíveis, ele nos lembra que a sua força se manifesta exatamente aí. É aí que a força de Deus ela se mostra. Não é sobre recursos, mas é sobre obediência, é sobre coragem, é sobre sensibilidade espiritual. Quando o coração está pronto,
Deus transforma o simples em instrumento de vitória. Olha que coisa incrível, né? Porque Davi usou as pedrinhas, Jael só tinha uma estaca, né? Ela tinha espada. Ela não tinha espada nem armadura, nem títulos. Enquanto grandes guerreiros estavam travando batalhas, ela tinha algo muito que muitos perderam: astúcia e coragem. Era o que ela tinha: astúcia e coragem. Vou até marcar aqui, ó. Astúcia e coragem. Quando o inimigo entrou em sua tenda, Jael não fugiu. Ela entendeu que aquele era o momento que Deus havia preparado. Sem força militar, mas com sabedoria divina. Ela transformou uma estaca simples, um pedaço de madeira, instrumento de vitória. Matou Císera com um golpe mortal. O que matou Císera não foi essa estaca, mas foi a fé, a confiança que ela tinha em Deus. É isso que faz ela realmente enfrentar essa vitória, ter essa vitória. Que lindo, né? Coisa que a gente também possa ter essa coragem, que a gente possa ter essa disposição, né, de estar presente, obedecer a Deus, e que a gente possa obedecer a Ele, que a gente possa estar na presença dEle, que a gente possa fazer aquilo que Ele nos convida a fazer. Eu estava na manicure essa semana e ela falou assim: eu preciso achar. Eu estava falando uma coisa devocional e ela falou assim: eu queria achar um devocional para mim fazer. Eu falei: então entra no nosso. Eu estou mandando aqui o convite para que eu lembrei agora. Deixa eu mandar para ela o convite. É isso. Nós precisamos estar disponíveis com astúcia e coragem. Se ele fala de astúcia e coragem, então quer dizer que na Bíblia não existe medo. Só existe astúcia e coragem. Quem pode ler Lucas 12, do 32 ao 59? O dia queima. Eu leio ali. Não tenha medo, ó pequenino rebanho, porque o Pai de vocês se agradou em dar-lhes o seu reino. Vendam os seus bens e deem esmola. Faça para vocês mesmo bolsas que não desgastem, tesouros inesgotáveis nos céus, onde o ladrão não chega, nem a traça corrói, porque onde estiver o tesouro de vocês, aí estará também o seu coração. A parábola do servo vigilante. Estejam preparados com o corpo cingido e as lamparinas acesas. Faça como os homens que esperam pelo seu Senhor. Ao voltar ele das festas de casamento, para que logo abra a porta quando vier a bater. Bem-aventurado aqueles servos a quem o Senhor, quando vier, encontrar vigilantes. Em verdade lhes digo que ele há de cingir-se, dar-lhes lugar à mesa, e aproximando-se os servirá. Quer ele venha à meia-noite ou de madrugada, bem-aventurados serão eles. Se o encontrar vigilantes. Porém, considerem isto: se o pai de família soubesse a que hora viria o ladrão, não deixaria que a sua casa fosse arrombada. Estejam também vocês preparados, porque o Filho do Homem virá à hora em que vocês menos esperam. Então Pedro perguntou: Senhor, esta parábola é só para nós ou também para todos? O Senhor respondeu: Quem é, pois, o mordomo fiel e prudente, a quem o Senhor deixará encarregado dos demais servos da casa, para lhes dar o sustento no devido tempo? Bem-aventurado aquele servo a quem seu senhor, quando vier, achar fazendo assim. Em verdade lhes digo que lhe confiará todos os seus bens. Mas o que acontecerá se aquele servo disser consigo mesmo: Meu senhor demora para vir, e começar a espancar os empregados e as empregadas, a comer, a beber e a embriagar-se? Virá o senhor daquele servo em dia em que não o espera, e em hora que não sabe, e irá aplicar
aplicar-lhe um castigo severo, condenando com os infiéis. Aquele servo que conheceu a vontade de seu senhor e não se aprontou, nem fez segundo a sua vontade, será punido com muitos açoites. Aquele, porém, que não soube a vontade do seu senhor e fez coisas dignas de reprovação, levará poucos açoites. Mas aquele a quem muito foi dado, muito lhe será exigido. E aquele a quem muito se confia, muito mais lhe pedirão. Jesus traz fogo e divisão à terra. Eu vim para lançar fogo sobre a terra, e bem que eu gostaria que já estivesse aceso. Mas existe um batismo pelo qual tenho de passar, e como me angustio até que o meu, até que o mesmo se cumpra. Vocês pensam que vim para dar paz à terra? Eu afirmo a vocês que não. Pelo contrário, vim para trazer divisão, porque daqui em diante estarão cinco divididos numa casa, 3 contra 2 e 2 contra 3. Estarão divididos, pai contra filho, filho contra pai, mãe contra filha, filha contra mãe, sogra contra nora e nora contra sogra. Os sinais dos tempos. Jesus disse ainda às multidões: quando vocês veem uma nuvem subindo no oeste, logo dizem que vai chover. E assim acontece. E quando notam que sopra o vento sul, dizem que fará calor. E assim acontece. Hipócritas, vocês sabem interpretar a aparência da terra e do céu, mas não sabem discernir esta época? O acordo com o adversário. E por que não julgam também por vocês mesmos o que é justo? Quando você for com o seu adversário ao magistrado, faça o possível para chegar a um acordo com ele enquanto vocês estão a caminho, para não acontecer que ele arraste você ao juiz. O juiz entrega você ao oficial de justiça e o oficial de justiça ponha você na prisão. Digo-lhe que você não sairá dali enquanto não pagar o último centavo. Amém. Amém. Ontem a gente leu o 12, do 1 ao 31. Daí ele deixou um pedacinho para hoje, né? E é um pedacinho que ele vem falar, vem de encontro ao nosso devocional, né? Lógico que eles já fazem sempre preparados, assim, né? Então ele começa: não tenha medo, ó pequenino rebanho, porque o Pai de vocês se agradou em dar-lhes o reino. Então ele já começa dizendo: não tenha medo. E a palavra do Senhor, a Bíblia, né, ela menciona 365 vezes: não temas. Não temas, ou seja, não tenha medo. Né? Não tenha medo, tenha confiança em Deus, seja vigilante. Né, tem a responsabilidade, tem a discernimento do tempo. Jesus, ele começa trazendo consolo e segurança. Deus é um pai generoso que deseja dar o reino. Olha lá, não tenha medo, a pequeno rebanho, porque o pai de vocês se agradou em dar-lhe o reino. Né? O reino dos céus, ele está preparando o reino dos céus para os seus filhos. Por isso que ele chama os discípulos a viverem desapegados dos bens materiais. Vendam seus bens, deem esmola, faça para vocês mesmos bolsas que não os desgastem. Tesouro inesgotáveis nos céus, onde o ladrão não chega, nem a traça corrói. Porque onde estiver o tesouro de vocês, aí estará também o seu coração. Ele chama os discípulos a viverem desapegados de tudo que eles têm. Larga tudo, me segue. Investe naquilo que é eterno. Onde está o nosso tesouro, ali está o nosso coração. O meu tesouro tem que estar nos céus. É ali que vai estar meu coração. O meu tesouro, meu maior tesouro tem que ser Jesus. Aí estará o meu coração. Né? A confiança em Deus substitui o medo da escassez, substitui tudo. Depois
Depois ele fala, né? Em diante, a parábola do servo vigilante. A vigilância, a prontidão. Jesus usa a imagem de servos atentos, aqueles servos que estão ali preparados, né? Estejam preparados com o corpo, cingindo as lamparinas acesas. Ele quer pessoas que estejam disponíveis. Vocês estão me ouvindo? Caiu, né? Desligou o computador. Ele quer pessoas que estejam Sim, a disponíveis. gente está ouvindo. O computador desligou, não quero ligar, não. Só o vídeo tá travado. O vídeo vai estar travado, porque o computador... Ixi, pifou de vez agora. Ligou. Ixi, ligou não, pifou o computador. Mas não tem importância. Ele já estava dando sinais de que ele ia pifar, porque eu estava falando e ele estava desligando. Não tem importância. Quando ele vem falar... Você vê como que é, né? Eita Deus, né? Não tem importância. Quando ele vem falar sobre... perdi até o rumo da parábola do servo vigilante, né? Ele nos pede para que estejamos vigilantes. Agora resolveu ligar. Não, ele está tentando ligar, mas ele desliga. Vou deixar, já tiro para arrumar já. Não tem importância. Ainda bem que a gente tem o celular, ainda bem que eu entro pelos dois, né? O que acontece, né? Ele pede para que a gente esteja vigilante, que a gente sempre esteja pronto, né? Que a gente esteja ali, pronto a servir. Por quê? Porque Jesus, ele não quer que ninguém tenha medo, mas que ele esteja pronto para estar a serviço. Que a gente possa escolher estar na presença de Deus. Às vezes o medo, ele vai estar conosco, mas nós vamos acolhendo o medo. Esse medo, ele não nos impede, ele pode nos consolar. O medo, ele é uma emoção humana, ele é uma emoção legítima, mas o reino de Deus, ele é conquistado pelo esforço. Vou desligar ele da tomada. Não, desliguei da tomada, que ele fica quase tentando ligar e desligar sozinho. E Deus, ele fala, né, que ele não a gente lê diversas palavras aqui, que ele não é escasso, ele não é um Deus de escassez, mas quando ele nos chama à vigilância, Jesus usa uma metáfora aí dos servos atentos, com as lâmpadas acesas. Vigilância não é medo, vigilância é consciência. Estar desperto é viver com presença, com sentido, com responsabilidade. Pessoas emocionalmente adormecidas, elas vão vivendo no automático, né? Vai vivendo no automático. A vigilância espiritual é estar conectado com você mesmo, com Deus, com a vida. Aí é isso que ele fala: seja vigilante, esteja vivendo conforme aquilo que eu te chamo para fazer. Ele fala aqui, ele fala assim, né? Tem a responsabilidade emocional e espiritual. Eu quero ler aqui a parte do 48, mas já chego ali. Jesus fala sobre o servo fiel, sobre o servo infiel. A quem muito foi dado, muito será cobrado. Conhecimento gera responsabilidade. Consciência exige coerência. Né? Quando uma pessoa amadurece emocionalmente, ela não pode mais viver como antes. Ela ignora, não dá para ignorar aquilo que nós já sabemos que vai gerar sofrimento interno, culpa, ansiedade, vazio. Não dá. Né? E aqui no 48 ele fala assim: aquele, porém, que não soube a vontade do seu Senhor e fez coisas indignas de reprovação, levará poucos açoites. Mas aquele a quem muito foi dado, muito será exigido. E aquele a quem muito se confia, muito mais lhe pedirão. Aquele que tem portas de visão aberta, né? Que já entende a palavra do Senhor, nós somos cobrados. Nós não somos que nem pessoas que nunca ouviram falar de Jesus, que estão aceitando Jesus pela primeira vez, que conhecem Jesus superficialmente. Nós já estamos numa caminhada. Então, nós estamos aqui na presença do Senhor, nós já estamos andando com Ele há 2 anos, quase 2 anos aqui no devocional, né? Então, nós temos que estar sempre na presença dEle. Né? Depois ele fala que Jesus traz fogo e divisão à terra. Né? Eu vim lançar fogo sobre a terra. E bem
que eu gostaria que já estivesse aceso. Ó, esse é um dos trechos mais intensos aqui dessa passagem, né? Eu vim para lançar fogo sobre a terra. Que é esse fogo? Verdade, consciência, transformação. Ontem nós falamos sobre a verdade a qualquer custo, né? A verdade, ela desorganiza relações que se sustentam na mentira, na dependência, na negação. O devocional de ontem ele falou sobre isso. O devocional de ontem ele falou sobre a verdade é sempre a melhor opção, né? Crescimento gera conflitos. Mudança interna pode causar rupturas externas. Nem todo conflito ele é patológico. Alguns são necessários para essa individualização, para o seu crescimento. Depois ele vai finalizando, né? Ele vai falar sobre os sinais dos tempos. Jesus critica a incapacidade de perceber o que está acontecendo dentro e fora. Eles sabem interpretar o tempo, mas não sabem interpretar este momento. É o que ele fala aqui, né? Sabe interpretar o tempo, mas não sabe interpretar este momento. Muitas pessoas são inteligentes, mas são desconectadas de si mesmas. Elas ignoram sinais emocionais, ignoram muitas coisas, muitos sinais de coisas que estão acontecendo. Não vai por esse caminho, estou te dando sinais que não é para ir por esse caminho. Por que você está insistindo? Não faça tal coisa, porque não é para você fazer. Olha aí as coisas que estão acontecendo. Jesus nos chama para uma leitura da realidade, autoconhecimento, responsabilidade pelas escolhas. Né? Não dá para a gente querer continuar fazendo coisas que não é para a gente fazer. O medo ele não deve guiar a vida. A confiança em Deus ela gera desapego, mas a consciência traz responsabilidade. O crescimento ele pode gerar alguns conflitos, mas ignorar os sinais internos pode nos levar a sofrimentos. Então, nós somos convidados para uma vida constante, uma vida consciente, uma vida madura, uma vida alinhada à verdade, estar verdadeiramente presente com o Senhor. Ele vem nos pedir para deixa todo medo e segue-me, mas segue-me de verdade, faz aquilo que é correto. Eu estou te dando sinais, obedeça. Amém, gente? Vamos ler Gênesis? Amém. Quem pode ler Gênesis? Eu posso ler. Gênesis 22, por favor. Acho que a Fran ia falar alguma coisa. Quer falar, Fran? Não. Pode continuar. Tá bom. Deus põe Abraão à prova. Depois dessas coisas, Deus pôs Abraão à prova e lhe disse: Abraão, este lhe respondeu: Eis-me aqui. Deus continuou: Pegue o seu filho, seu único filho Isaque, a quem você ama, e vá à terra de Moriá. Ali ofereça-o em holocausto sobre um dos montes que eu lhe mostrar. Na manhã seguinte, Abraão levantou-se de madrugada e, tendo preparado o seu jumento, levou consigo 2 dos seus servos e Isaque, seu filho. Rachou lenha para o holocausto e foi para o lugar que Deus lhe havia indicado. No terceiro dia, Abraão ergueu os olhos e viu o lugar de longe. Então disse aos servos: Esperem aqui com o jumento. Eu e o rapaz iremos até lá e depois de termos adorado, voltaremos para junto de vocês. Abraão pegou a lenha do holocausto e a colocou sobre Isaque, seu filho. Ele, por sua vez, levava nas mãos o fogo e a faca. Assim os dois caminhavam juntos. Isaque rompeu o silêncio e disse a Abraão, seu pai: Meu pai? Abraão respondeu: Eis-me aqui, meu filho. Isaque perguntou: Eis aqui o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Abraão respondeu: Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto, meu filho. E os dois seguiam juntos. Chegaram ao lugar que Deus lhe havia indicado. Ali Abraão edificou um altar, arrumou a lenha sobre ele, amarrou Isaque, seu filho, e o deitou no altar, em cima da lenha. E estendendo a mão, pegou a faca para sacrificar o seu filho. Mas do céu o anjo do Senhor o chamou. Abraão, Abraão, ele respondeu: Eis-me aqui. Então lhe disse:
não estenda a mão sobre o menino e não faça nada a ele, pois agora sei que você teme a Deus, porque não me negou o seu filho, o seu único filho. Abraão ergueu os olhos e viu atrás de si um carneiro, preso pelos chifres entre os arbustos. Abraão pegou o carneiro e o ofereceu em holocausto em lugar de seu filho. E Abraão deu àquele lugar o nome de O Senhor Proverá. Daí dizer-se, até o dia de hoje, no monte do Senhor se proverá. Então do céu, pela segunda vez, o anjo do Senhor chamou Abraão e disse: porque você fez isso e não me negou o seu filho, o seu único filho, juro por mim mesmo, diz o Senhor, que certamente o abençoarei e multiplicarei a sua descendência como as estrelas dos céus e como a areia que está na praia do mar. Sua descendência tomará posse das cidades dos seus inimigos. Na sua descendência serão benditas todas as nações da terra, porque você obedeceu à minha voz. Então Abraão voltou para onde estavam os seus servos e juntos foram para Berseba, onde fixou residência. Descendência de Naor. Passadas essas coisas, foram dizer a Abraão que Milca também tinha dado à luz filhos a Naor, irmão de Abraão. Uz, o primogênito Buz, seu irmão Quemuel, o pai de Arã, Quésed, Razo, Pildas, Gidlaf e Betuel. Betuel gerou Rebeca. Milca deu esses 8 filhos a Naor, irmão de Abraão. A concubina de Naor, cujo nome era Reumá, lhe deu também à luz filhos: Teba, Gaã, Taás e Maaca. Amém. Eita! Quando a gente chega nessas descendências aí, a gente fica, né, perdidinho. Olha, é muito linda essa passagem aqui de Abraão, né? Porque imagina colocar a prova dele, o próprio filho, né? Eu fico imaginando se nós faríamos isso, né? Se nós faríamos o que Abraão fez, levaríamos o nosso filho até o lugar lá do holocausto, levaria tudo lá, né? E se a gente faria isso, né? Eu acho que nós não faríamos, acho que nós somos pequenos demais para isso, né? Mas confiança, né? Confiança que Abraão tinha, a obediência, a consciência, né? Que Abraão tinha ali com o Senhor era demais, né? Nós ainda não estamos nesse nível de amadurecimento espiritual e emocional, né? Abraão recebe a promessa de Deus depois de muitos anos de espera, né? Esperando pelo filho, por esse filho, cadê o filho? Aí o Isaac, né? O filho da promessa. Agora Deus pede exatamente aquilo que representa o sonho realizado, a segurança emocional, o futuro, a identidade de Abraão como pai da promessa. Deus toca num ponto do apego, não da maldade, mas num ponto ali que é muito importante, né? Deus põe Abraão à prova, né? A palavra prova aqui, ela não significa punição, mas ela significa revelação. Provas revelam onde está o coração. Quando ele está colocando Abraão à prova, aqui ele está dizendo assim, deixa eu ver o quanto Abraão é fiel a mim, o quanto Abraão realmente é meu servo mesmo, né? O quanto Abraão realmente me honra, né? Provas revelam onde está o coração, mostra quem governa nossa vida, Deus ou o medo de perder? Será que quem governa Deus? Ou será que é o medo ou da posse que eu tenho, né? De perder as coisas que eu tenho? Né? Então, daí eles sobem, né? O silêncio de Isaac, ele nessa caminhada, Abraão caminha 3 dias em silêncio, né? O processo de decisão interna, é um luto antecipado, a dor da entrega, porque ele sabia o que ele ia sacrificar lá em cima. Nem toda obediência é emocionalmente fácil. Eu fico imaginando Abraão subindo em silêncio com Isaac, e quais seriam os pensamentos dele, o que será que estava dentro do coração dele, a dor da entrega, né? O quanto ele estava sofrendo ali. Mas nem toda obediência ela é fácil. Mas uma fé madura, ela não nega a dor, atravessa a dor, né? Ela vai muito além.
Deus proverá para si o cordeiro, é o que está em Gênesis 22:8, né? Essa frase revela o nível de consciência espiritual de Abraão, né? Que está um ponto-chave. Abraão não sabia como, mas confiava em quem? Confiava em Deus. Fé não é o controle do resultado. Fé é a confiança no caráter de Deus. Né? Pessoas ansiosas, muitas vezes, elas querem garantias, elas não fazem nada se não tiver garantias. Fazem nada. Mas Deus não pedia por isso. Né? Deus só pedia para ele, você faz, obedece. Só obedece. E aí ele vai, ele obedece. E quando ele obedece, aí ele vê que daí o Senhor provê o cordeiro. Mas eu fico pensando aqui, nós mesmos, né? Se nós estivéssemos nessa caminhada, como nós estaríamos desesperados, talvez subindo na maior dor, subindo chorando, né? Deus, ele impede o sacrifício, ele impede. Isso vai revelar que Deus nunca quis a morte de Isaac. Ele queria o coração de Abraão livre. O problema não era amar o filho. O problema seria amar mais o presente do que prometeu, do que aquele que deu o presente, do que aquele que deu a promessa. O problema seria amar mais o filho do que amar o dono do filho, Deus, né? Daí o cordeiro vem para substituir. O cordeiro preso pelos chifres representa a provisão, a substituição, a graça. Abraão chama aquele lugar de Jeová Jiré. O Senhor proverá. A gente lembra do louvor, né? Jeová Jiré. Né? Abraão vai chamar aquele lugar de Jeová Jiré, que significa o Senhor proverá. O Senhor proverá. Né? Então Deus não tira, Deus não quer punir. Deus prova para curar o apego. Onde há entrega, há provisão. Depois da prova, a promessa é confirmada e multiplicada. Aquilo que você entrega com confiança não te destrói, não te amadurece. Ele vem trazer amadurecimento. Ele não te destrói, mas ele te amadurece. Ele te liberta, ele te expande. Né, essa leitura, ela vai falar desse medo de perder, né? Mas a confiança versus o controle, a confiança naquele que tem o controle sobre todas as coisas. Nós temos que ter uma fé adulta, não uma fé infantil. Né? Nós temos que liberar aí todo o nosso apego e confiar naquele que é o dono de todas as coisas. Deus, ele testa para revelar, não para destruir. O maior sacrifício não é perder algo, é entregar o controle. Jeová Jireh ainda se manifesta onde há entrega verdadeira. Nós temos que confiar. Só confiar que ele pode fazer todas as coisas. Amém, gente? Alguém quer comentar? Amém, glória a Deus. Você entregaria, Fran? Seu filho ali? Você faria o que Abraão fez? Acho que não, hein? Eu acho que não. Eu Por isso acho, que ele é o homem da fé, né? Porque, como a nossa fé é pequena, né? Que nós possamos crescer e ter uma fé como a de Abraão, né? Amém. Vamos lá, Antônio? Você lê? Bora. Salmos 15. Salmos 15. O que Deus espera do seu povo. Senhor que habitará no teu tabernáculo, que poderá morar no teu santo monte. Aquele que vive com integridade, que pratica a justiça e de coração fala a verdade. Aquele que defina com a com a sua língua, não faz mal ao próximo, nem lança injúria contra o seu vizinho. Aquele que os seus olhos têm por desprezível aos que merecem reprovação, mas ora os que temem o Senhor. Aquele que jura e cumpre o que prometeu, mesmo com prejuízo próprio. Aquele que não empresta o seu dinheiro com
usura, nem aceita suborno contra o inocente. Que agem assim não será jamais abalado. Amém. Amém, amém. Olha só, né? O que Deus espera do seu povo. O que Deus espera? Quem pode habitar na presença de Deus? Senhor, quem habitará no seu tabernáculo? Olha que pergunta, né? Que mexe com a gente. Quem habitará? Quem habitará? Quem poderá morar no teu santo monte? Né? Não é uma pergunta religiosa, mas é uma pergunta de tanta existência, né? Quem é que vai poder estar aí? Né? Quem? E aí, Davi não pergunta para quem crê, mas quem vive de forma alinhada a Deus, né? É uma pergunta para nós mesmos, né? Será que nós poderemos habitar no tabernáculo? Será que nós poderemos morar no seu santo monte? O que vive com integridade, pratica a justiça e fala a verdade no seu coração. Aquele que vive com integridade, que pratica a justiça e de coração fala a verdade. Integridade é ser inteiro. Integridade é falar a verdade o tempo todo. É ser verdadeiro. Não é perfeição, mas é viver em coerência. É viver em coerência. Né? Falar a verdade no coração significa honestidade emocional. Será que eu estou sendo verdadeiro? Por fora e por dentro? Será que aquilo que eu falo é aquilo que meu coração realmente sente? A Viviane vem aqui e fala de Deus com tanto amor, tal, mas será que ela ama Deus dessa maneira, de verdade? Tem que existir coerência. Pessoas que se enganam internamente, elas vivem divididas. E não dá para viver divididas. Nós temos que ser verdadeiros, nós temos que ser intencional, nós temos que falar daquilo que a gente realmente sente, daquilo que é verdade. Daí ele fala assim: aquele que não difama com a sua língua não faz mal ao próximo, nem lança injúria contra o seu vizinho. Não difama com a língua, não faz mal ao próximo. Né? Ou seja, nós não podemos fazer fofoca. Fofoca é descarga emocional disfarçada. Não faça fofoca. Quem precisa diminuir o outro para geralmente crescer, está errado. Geralmente está lidando com feridas internas, então vai se curar primeiro. Vai se curar. Né? Não dá. A gente tem que ter maturidade e responsabilidade por aquilo que nós fazemos. Depois ele fala assim no 4: aquele que aos seus olhos tem por desprezível ao que merece reprovação, mas honra os que temem o Senhor. Despreza o que é reprovável, mas honra o que temem ao Senhor. Sabe o que significa isso? Não romantizar comportamentos destrutivos. Muitos comportamentos, às vezes que as pessoas têm, são comportamentos que é para destruir outras pessoas. Muitas vezes escolhem quem influencia as nossas decisões. Cuidado, seja verdadeiro, cresça sem exigir limites. Não dá para a gente ter crescimento exigindo coisas do outro. Crescer exige limites nossos, não limites dos nossos relacionamentos. Escolha estar do lado de pessoas que te fazem bem, do lado de pessoas que estão com você, do lado de pessoas que têm as mesmas ideais, as mesmas crenças. Se você começa assim, pessoas que é de outras denominações, você vai ter um reino dividido. Depois ele fala assim, ó. Cadê? Aquele que aos seus olhos tem por desprezível que merece reprovação, mas honra os que temem o Senhor. Aquele que jura e cumpre o que prometeu, mesmo com prejuízo próprio. Se você prometeu algo, se você falou para alguém que ia fazer alguma coisa, faça. Porque você prometeu algo, cumpra aquilo que você prometeu. Porque aquele que não promete, não cumpre, não tem palavra. Quem jura
mesmo com prejuízo, precisa se retratar. Aquele que jura, mesmo com prejuízo e não se retrata, não está sendo fiel como Deus pede para ser. Pessoas íntegras honram acordos. Caráter aparece quando cumprir custa algo. Se você deu tua palavra, cumpra tua palavra. Compromisso é sinal de maturidade. Depois ele fala assim: aquele que não empresta o seu dinheiro com usura, nem aceita suborno contra o inocente. Quem age assim não será jamais abalado. Deus se importa com relações. Não empreste seu dinheiro com usura, nem aceite suborno contra o inocente. Esquece, gente. Não faça nada que for errado. Nós temos que ter ética. Tem algum microfone ligado? Vivi, a Fran tá pedindo para aceitar ela de novo. Não tá para encerrar para mim. Pede para ela pedir de novo. Tá bom. Vamos ver se ela volta. Ah, apareceu e sumiu. E agora? É que no celular eu fico meio perdida. Adicionar participante. Achei. Eita, no celular eu fico perdida aqui para achar onde que é que aceita. Achei, entrou. Deus, ele fala para nós, né? Por isso que nós precisamos ser verdadeiros. Tudo tem, ó, a gente tem que ter ética com o outro, a gente tem que ter ética com o nosso dinheiro. Ah, vou no mercado, a pessoa me deu lá R$10 a mais. Quem tem ética é respeito, ética é dignidade. Devolva na mesma hora. Só fica com aquilo que é seu. Deus se importa muito com essas relações de honestidade. Principalmente honestidade com dinheiro. Ó, Antônio, eu vou te dar um dinheiro aqui para você inventar uma mentira aqui sobre a Keila, sobre a Fran. Eu te dou aqui 1.000 conto. Não, imagina, jamais. Jamais. Nós não podemos fazer. Não pode ser ganância só pelo dinheiro. Tem que ser pelo aquilo que é verdadeiro, aquilo que é correto. Ganância nasce do medo da escassez. Prosperidade, ela é saudável, ela vem da confiança, não da exploração. Aí ele fala assim: quem assim precede nunca será abalado. Não é ausência de problemas, é estrutura interna firme. Pessoas íntegras, elas podem sofrer, mas elas não se perdem. A coerência interna, ela gera segurança emocional. Não dá para a gente, você é meio honesto, não existe isso. Nós temos que ter integridade, temos que ter ética acima de tudo. Acima de tudo, ética protege a nossa alma. Ética é responsabilidade, é compromisso, é respeito, é coerência, ela traz estabilidade. Deus não busca pessoas perfeitas, mas ele busca pessoas inteiras. Inteiras. Amém, gente? Um salmo profundo pra gente hoje, hein? Vamos Amém, orar? glória a Deus. Glória a Deus. Vamos orar? Alguém quer pedir? Vamos fazer um pedido de oração? Não? Senhor nosso Deus, nós te damos graças, Pai. A tua palavra é linda. A tua palavra ela nos ensina. Hoje ela vem nos cutucar na passagem de Abraão, a termos mais fé, a sermos como o pai da fé. Ter uma fé tão verdadeira que nós somos dispostos a entregar o nosso filho a ti, na confiança de que o Senhor vai prover, na confiança de que o Senhor é o dono da vida, o Senhor é o dono da morte, o Senhor é o dono de toda a provisão. Pai, como a nossa fé é pequena, nós te pedimos, aumentai a nossa fé. Pai, que a tua palavra, ela venha sempre, todas as manhãs, trazer um renovo, trazer algo para nós, algo de maturidade mesmo, algo de crescimento, algo de relacionamento, de intimidade com o Senhor. Pai, nós entregamos aqui tudo aquilo que nós somos, para que o Senhor nos molde, que o Senhor faça conforme a tua vontade. Pai, nós te pedimos, por todos os pedidos que estão nesse caderno de oração,
A mãe da Claudete, a sogra da Claudete, a irmã da Samara, a mãe e a irmã da Vera, a mulher que alugou a casa para mim lá na praia, o irmão do Beto, para que ele consiga, ou tenha uma porta de emprego aberta, ou a filha do Rosindo, para que esse emprego seja aberto para ela, Pai. O Senhor conhece os teus filhos, o Senhor conhece o coração dos teus filhos. Só o Senhor pode fazer infinitamente mais. Pai, nós te entregamos todos os pedidos de oração, a tia Neuza, a tia da Cíntia, Pai. São tantos pedidos, o Benjamin, o pequeno Felipe, todos os pedidos que nós escrevemos aqui no ano passado, nós te entregamos cada pessoa do nosso GC, cada pessoa, nós te entregamos aqui nesse momento, Pai, a Renata e o Samuel e o Beto, que o Senhor tire deles toda a ansiedade. Se aproxima o dia da chegada. Em 3 dias o Samuel chegará. Dia 18 foi o dia escolhido para que o Samuel chegue, que o Samuel venha com muita graça, com muita bênção, que o Samuel venha na tua presença, que o Senhor esteja no momento do parto, que tudo venha para a honra e glória do Senhor. O Samuel é o filho da promessa, nós cremos nisso. Que a chegada do Samuel seja leve, que o Samuel chegue de forma graciosa, que o Samuel venha com graça, bondade, que ele venha, Pai, como o filho de Abraão, como Isaac, que a chegada dele seja boa, perfeita e agradável. Pai, nós te entregamos aqui, nesse momento, a chegada do Samuel. Pai, nós te entregamos a Michele, a Maju, nós te entregamos todas as pessoas que já passaram pelo nosso GC. O Jorge, a Paloma. Conversei com a Paloma essa semana, Pai. Toca o coração dessa menina. Ela é uma menina que precisa ter maturidade, até por conta da idade, Pai. Mas o Senhor pode trazer toda a maturidade para ela. Toca no coração do Jorge, que nos próximos dias estará fazendo uma transição de carreira, terá que deixar o exército. Pai, que ele encontre na tua presença um novo emprego, um novo realizar. Que o Senhor seja o provedor de todas as coisas na vida dele. Pai, olha pela Kátia, pelo Alex, por todas as pessoas que já passaram pelo nosso GC. Olha pela Maria, que está lá no Recife, lá em Caruaru. Olha por ela, Pai. Pai, nos protege, protege os nossos carros, protege as nossas casas, protege as nossas vidas. Jesus, eu confio em Ti, eu confio nessa mudança que o Senhor está provendo na clínica. Manda uma nova estagiária para nós, uma estagiária que seja cristã, uma estagiária que esteja o coração alinhado com o nosso. Pai, eu confio na Tua bondade, eu confio na Tua presença. Pai, protege meu esposo nesse trabalho, esse trabalho que ele está fazendo, que é um trabalho extra, Pai. Proteja ele, que os anjos do Senhor estejam com ele, que o Senhor possa trazer um novo direcionamento para a vida dele, Pai. Que ele possa sentir o teu cuidado e a tua presença. Pai, nós te entregamos o nosso dia de hoje, que o Senhor possa estar conosco até o findar desse dia, que nós possamos sentir a tua presença no tocar, no tocar do vento, dos pássaros, da natureza, e tudo aquilo que nós colocarmos nos nossos olhos. Pai, nós te agradecemos por todas as coisas e te pedimos, fica conosco. É o que nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém? Amém. Bom dia, gente. Até mais. Bom dia. Deixa eu ver como que eu encerro a gravação. Boa pergunta. Não sei como. Então a gente vai encerrar.